Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. E neste dia de hoje, podemos apreciar mais um tempo da nossa existência, dada gratuitamente pelo Autor da vida. Desfrute, aproveite o máximo de tudo que Ele tem dispensado para você. E não seja ingrato. Abra o coração, agradeça, porque Ele sempre tem muito mais em abundância para nós. Então, que sejamos gratos ao Senhor pela vida, pelo respirar, pelo andar, pelo pensar, por todas as coisas. E cuidado com os tipos de vozes que podem estar ecoando aí fortemente aos ouvidos, dentro da mente, persistindo em roubar a atenção, em causar confusão, e precisamos muito ter entendimento e discernimento para identificar a voz de Cristo entre tantas outras vozes. E claro que, pensando nisto, venho compartilhar com você mais uma pérola linda do meu coração para o seu coração. Que coisa boa podermos compartilhar coisas transferíveis de coração para coração. E a pérola se encontra no Evangelho de Marcos, o capítulo 5, os versículos que eu quero trazer para juntos meditarmos sobre esta palavra e aperfeiçoarmos enquanto prática para nós e também para outras pessoas que queiram aprofundar esse entendimento. Então, o Evangelho, Marcos, capítulo 5 e o versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? No meio de uma multidão que apertava, e alguém sentiu que foi tocado a sua veste. Alguém me tocou, saiu virtude. Dentro de um entendimento humano, não pode ser compreendido, porque entendemos sim ser de uma outra dimensão. Mas isso dito do próprio Jesus, quem duvidaria? Ele saiu virtude. Se dele saiu virtude, para alguém que estava precisando ali, através de uma ação da fé, se eu tocar eu vou ser curada. Se pelo menos eu chegar pertinho e conseguir tocar na orla do seu manto, eu serei curada, pensou aquela mulher. E assim foi concedido. Mas o interessante é que quando Jesus fala, alguém pergunta. E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ou seja, não dá para entender como assim a multidão dessa e o mestre dizer quem me tocou? Pois é, ele é o mestre, ele é o Senhor, ele é o Salvador. E há uma comunicação específica do Salvador com quem quer ser salvo, através de uma ação, a fé. A fé faz com que saia a virtude do próprio Senhor Jesus, independente do tamanho da multidão e independente de questionamentos das pessoas. É maravilhoso a gente entender que as coisas que partem do Mestre é sempre ensinamento, é sempre algo que nos transporta para outros níveis de santidade. Glória a Deus por tudo isto. Mais adiante,
A gente percebe no versículo 32, e ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então, a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela já chegou adorando. Olha só, tocar no Senhor Jesus pela fé, chegar diante dele e adorando, que coisa maravilhosa a gente saber que a humildade, ela faz com que alcancemos lugares elevados, porque a multidão era grande que estava apertando. Mas as intenções, os pensamentos poderiam também ser outros tipos de interesse. Mas a mulher, ela acreditou, ela, através da sua fé, ela conseguiu um milagre e adorou ao Senhor. Que coisa boa a gente saber que temos um coração e que esse coração seja sempre um coração de adorador. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Olha só, um mal que assolava a vida daquela mulher 12 anos. E ela esteve diante do Senhor da cura, do Senhor que perdoa pecados. Essas palavras de Jesus para aquela mulher era a única voz que ela estava ouvindo, era a única voz que interessava. Em meio a tanto aperto, a tanto empurrão, não importava. Era essa a visão que a mulher tinha. Eu preciso chegar até ele, eu preciso pelo menos tocar na orla do seu manto e serei curada. Ela adorou ao Senhor, ela contou toda a verdade e ela recebeu o seu milagre. Então, muitas vezes podemos estar diante de uma grande multidão que nos desafia constantemente. Você não vai conseguir, você está muito fraca, você é uma pessoa que não é para estar aqui, você é uma pessoa considerada imunda. Então, tinha toda a questão ali que pesava os costumes, a cultura, o próprio, a própria maneira do tratamento com aquela mulher. Então, muitas coisas poderiam estar acontecendo ali, sim. Muitas vozes estavam ali ecoando, batendo uma na outra, tanto excesso de vozes, mas ela quis ouvir apenas a voz de Cristo. A diferença é, podemos estar no meio de multidões, mas o objetivo que temos não precisamos revelar. Aquilo que queremos, não precisamos abrir a boca, sair nos gritos, anunciando, tocando trombetas, porque o Senhor Jesus, ele sabia o que aquela mulher precisava. Mas ela quis contar a verdade, porque quando falamos, a gente revela diante das pessoas o testemunho. E isso é importante. Qual é o momento que devemos falar e como falar? Então, a mulher adorou ao Senhor, a mulher se inclinou diante do dono da vida, adorando e recebendo o que ela tanto precisava. E que possamos também aprender a nos colocarmos diante de multidões sem nos desviarmos do nosso propósito, porque do Senhor Jesus sai virtude sempre. Do Senhor Jesus sai milagre e sai a voz dele falando para você, perdoando pecados, mandando seguir em frente e ser assim segundo a sua fé, alcançando testemunhos, alcançando milagres, alcançando mudanças verdadeiras a partir da fala do próprio Senhor Jesus. Que coisa boa! Mas hoje muitas pessoas estão se desviando por causa de vozes. Cuidado, muito cuidado com as vozes, porque há vozes que são muito atrativas e massageiam o ego do homem.
coloca o homem em lugares elevados muito rápido. Mas se tivermos que nos elevarmos em algum lugar, precisamos primeiro descer. Aquela mulher, para suas palavras virarem um testemunho e um fato histórico registrado na Bíblia Sagrada, ela se humilhou, ela adorou ao Senhor, ela abriu seu coração, ela não ocultou palavras, ela contou toda a verdade, porque a verdade, ela liberta. E ali estava o libertador, estava o salvador, estava quem podia perdoar pecados, estava ali quem faz milagres e maravilhas. Diante de toda aquela multidão, a mulher, ela foi exaltada ao estar diante do Senhor Jesus, com um testemunho de um milagre que muitas pessoas ali talvez até já tinham ouvido falar sobre essa mulher ou não, mas tudo que foi revelado ali foi um testemunho maravilhoso e presenciado pela multidão. Então, a mesma multidão que aperta, que empurra, que dificulta, é a mesma multidão que em um momento também pode parar e ser gerado nelas, ou pelo menos em algumas das pessoas, mudança, processos. Pessoas que mudam muito rápido, outras levam-se anos para a mudança, porque tudo é um processo e cada ser humano é diferente um do outro. Mas que possamos também ser a pessoa do testemunho, ser a pessoa do milagre. E se tivermos que estarmos no meio da multidão, que seja um diferencial dentro da multidão. Para que assim possamos ser verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus Cristo, exaltarmos pela sua grandeza, pela sua maravilha, pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu cuidado com cada um de nós. E que vozes não entrem no seu ouvido, na sua mente, através de algum espaço que possa ser que não esteja sendo notado, mas há um espaço ali onde também pode entrar algo que venha a incomodar e trazer danos. Então, não deixe brechas. Cuidado ao pronunciar algo que pode ser danoso e às vezes nem aparenta ser inofensivo, mas pode gerar prejuízo, dor de cabeça. Então, que vigiemos sempre, que possamos estar alerta, que possamos nos guardar e falar somente o que é necessário no momento certo. Que possamos ter sempre a prática que o Senhor Jesus, ele tem nos ensinado. E cada dia vivemos em um mundo desafiador, um mundo que há momentos que mostra muita facilidade, tudo muito prático, tudo muito rápido, mas os resultados disto também podem ser muito rápido a decadência, mas que cada dia vivamos para a glória do Senhor Jesus e façamos a escolha correta para evitarmos depois ter que chorar por algo que não tem como voltar atrás. A nossa jornada, a nossa marcha é seguindo para frente, sempre para frente. E se pararmos ou nos determos, o tempo vai passar da mesma maneira. O tempo não vai esperar por ninguém. Ele vem e passa. Ele é justo. E nós também precisamos aproveitar cada tempo, cada momento, para falarmos com o Senhor, para adorarmos, para colocar pensamentos em ordem, rever as nossas falas, rever a maneira que olhamos para o nosso próximo, a maneira que olhamos para a própria Escritura, para não sermos confundidos com vozes que utilizam a palavra para gerar confusão, para gerar dúvida, e às vezes fazendo até com que pessoas pequem, murmurem contra a palavra. Então, que tenhamos cuidado e que possamos praticar mais ainda a leitura da palavra sagrada. E a gente vê também nessa passagem que Jesus se encontrou com Jairo. Jairo também precisava de um milagre na vida da família dele. E Jesus estava ali, o dono da vida estava ali,
Muitas vozes também surgiram a respeito de Jairo, porque cobrador de impostos não era bem visto. E existiam muitas palavras que eram ditas de maneira ofensiva e outras pessoas que talvez tivessem tido uma experiência negativa em relação a Jairo, mas Jesus estava ali. E a gente percebe que onde Jesus está, coisas acontecem de níveis espirituais. E esse encontro de Jesus com Jairo, a gente percebe que houve um milagre da ressurreição da filha de Jairo. Mas o dono da vida, ele ordena e as coisas acontecem. Mas sempre as suas palavras, ele manda que creiamos para sermos salvos. Crê e serás salvo. Crê e não peques mais. Vai em paz, não peques mais. A tua fé te salvou. Sempre vemos frases deste tipo quando Jesus ele está dialogando com alguém. E a palavra, ela é libertadora, porque quando se abre a boca no momento certo para falar as coisas certas e ser verdadeiro diante do Senhor Jesus e diante das pessoas, o testemunho, ele é vivo, ele é real. Então, que possamos agradecer ao Senhor por cada momento da nossa existência, porque todo momento também somos testemunhas. Todo momento há vozes e podemos escolher que tipo de voz que queremos ouvir. Então, que possamos parar e pensar sobre isso, meditarmos nisto, para termos bons resultados aqui nesta vida que é passageira, mas nós não sabemos o daqui a pouco. Mas que o Senhor Jesus, ele esteja em cada vida, em cada ação, através da fé, através das palavras, e que o governo da nossa mente seja exclusivamente do Senhor Jesus. Quero orar com você e por você. Senhor Jesus, que hoje, neste momento ou em outro momento, não sei, que o Senhor esteja em cada vida, em cada coração, assim que cada pessoa tiver acesso a essa oração, Senhor, ela seja conduzida a refletir sobre a sua própria vida, sobre os seus próprios atos e escutar apenas a tua voz, Senhor. Porque a tua voz é a voz que liberta, é a voz que acalma, é a voz que gera milagres através da fé, é a voz que libera salvação, é a voz que libera cura e é a voz que decreta na terra, no céu e em todos os lugares algo específico, algo transformador, porque a tua voz ela é poderosa. A tua voz faz coisas acontecerem no mundo invisível, no mundo visível, porque és poderoso. A ti, Senhor, é dado todo o poder, toda a glória, a honra, a majestade a ti pertence. E te agradecemos por cada vida, por cada pensamento, Senhor, que possa ser conduzido através de ti. Senhor Jesus, que cada ouvido, Senhor, possa ouvir e discernir entre tantas vozes a sua voz, Senhor, e seguir. Pai querido, que pessoas que estão rodeadas de multidões, Senhor, elas só consigam ver a ti, para que assim elas possam alcançar o seu milagre através da sua fé. Pai querido, Pai de amor, eu te peço por cada pessoa, por cada vida, por cada ser que pulsa sua existência, às vezes tão duvidosa, às vezes tão sofrida, e muitas vezes até querendo abrir mão da sua própria existência, mas que essas vozes sejam todas silenciadas em teu nome, e a única voz que ela possa ouvir seja a sua, Senhor, porque é a voz do milagre, é a voz da transformação. Teu sangue há poder, Senhor.
Que vidas sejam impactadas, que mentes sejam transformadas, Senhor, a partir de agora, em nome de Jesus. E você que ainda não abriu o coração para o Senhor, abra o seu coração, aceita o Senhor Jesus Cristo, para que assim você possa caminhar sempre com Ele e aos cuidados dele. Ele ama você, ele dá livramentos a você, mas convide-o para fazer parte da sua vida, do governo da sua mente, para assim você vencer embates que não são visíveis aos seus olhos. Mas o Senhor Jesus, com ele, você vence todas as coisas. Então, convide-o para ser o seu Senhor, o seu Salvador e o governador, o administrador da sua mente. E claro, não poderia deixar de compartilhar com você esta obra maravilhosa que também é do meu coração para o seu coração, Os Três Viajantes do Tempo. Texto. Pensamentos automáticos, confrontos e superações. Tá? Então, estará aqui essa obra do meu coração para o seu coração, Os Três Viajantes do Tempo, que tem muita contribuição, tanto para o seu mundo físico, material, ensinamento, mudanças para a sua vida, que só tem a contribuir. E também, a nível espiritual, há muitas instruções para que possamos entender e discernir melhor este mundo espiritual. Então, curta, comente e compartilhe. E se inscreva no canal. O canal é pequeno, mas as pérolas são também transformadoras. Um abraço para você e fique na paz do Senhor Jesus.